Oi, gente. Meu nome é Mainã e eu resolvi vir aqui para começar a contar a minha história para vocês. Bom, sou baiana, nascida em Porto Seguro, Bahia. Morei os anos iniciais da minha vida no Ibiruçu de Dentro e cresci com uma mãe depressiva. Então, minha mãe, ela teve depressão pós-parto. E foi um período de depressão bem severa, onde ela ficava fora de si, andando pelas ruas. Então foi um período bem complicado para a saúde mental dela e, consequentemente, para a minha fase inicial como criança, né? Tava me desenvolvendo ainda e não tive esse amparo nesses anos iniciais por conta que ela não estava bem, né? Ela estava bem fora de radar, assim. E passou essa fase, ela melhorou da depressão e não tem mais hoje depressão profunda, mas de períodos em períodos, assim, durante a minha adolescência, ela sempre tinha episódios depressivos, assim, períodos depressivos, certo? Bom, e vamos lá, como foi esse contexto da minha criação nesse período? Eu tinha um sonho grande de ser cantora quando eu era criança. E aí, além de minha mãe ser depressiva, meu pai, ele sempre foi bem brutão, sabe aqueles cara, aqueles senhor mais da roça mesmo, da fazenda, bruto. Sertanejo, acho que define melhor. Então meu pai é um cara sertanejo, assim. Hoje ele é mais aberto, abraço, mas ainda assim ele sempre foi um cara mais fechado, até porque ele foi criado de forma mais fechada, sem muito chamego, sem muito abraço, sem muito declaração. Então ele acabou se tornando dessa forma também. Consequentemente, ele foi assim com a gente. E aí depois disso, desse período aí indo pra pré-adolescência, nós nos mudamos para um outro bairro que não era mais uma zona tão rural assim. É um pouco mais urbanizado. E aí lá eu já comecei a trabalhar como jovem aprendiz. Quando eu mudei para esse lugar eu tinha aproximadamente 14 anos. E aí, nesse período, eu continuava ainda com o desejo de ser cantora, mas eu já fazia algumas outras coisas, como pensar em trabalhar em outras áreas, ajudava minha mãe, né, dava suporte para minha mãe dentro de casa, e estudava bastante, achava que eu estava fazendo o correto dentro do que era para ser feito. Então, eu jamais imaginava que eu estava perdendo meu tempo presa ali dentro da escola, todo aquele período. Então, para mim, aquele período era muito importante, eu levava isso muito a sério. E os meus pais, né, a sociedade sempre falou isso, que isso que é algo assim imprescindível, mas que na verdade eles estão colocando uma limitação em você, né? Então, eu sei que vai ter muita gente que vai falar, ai, mas que isso, falar mal da escola, nunca ensinou uma criança a ler. Isso não é verdade, já ensinei sim, inclusive minha irmã, Midian. Mas
Eu não sou contra a leitura, pelo contrário, eu incentivo que mais pessoas leiam. Inclusive, eu compartilho sempre no meu Instagram os livros que eu estou lendo. E isso também foi um ponto-chave de mudança na minha história. Uma biblioteca que chegou lá na zona rural, quando eu tinha 9 anos. E aí, pra mim, foi quando o mundo assim se coloriu muito. Foi onde eu me apaixonei pela leitura e quis começar as minhas aventuras, né? Meu desejo de começar a viajar se iniciou ali, quando chegou uma biblioteca pro meu bairro. Isso foi maravilhoso e mudou a minha vida desde então. Eu sempre quis ler. E para finalizar, voltando, quando nós nos mudamos para outro bairro, eu comecei já a pensar em ser professora. Teve um período que eu dei aula, comecei a dar aula com 15 anos de idade. Eu já dava aula, então eu dava aula de artes e de matemática. Por incrível que pareça, eu fiquei 1 ano mais ou menos dando aula num projeto que era chamado de Mais Educação, lá na Bahia. E estudando, conciliando entre igreja, fazer as atividades de casa e trabalhar. Então eu sempre fui independente, sempre busquei soluções para sair daquela realidade, né? Que é não poder fazer as coisas que você quer, não poder ter as suas coisas, não poder ter essa independência. E sempre foi uma questão para mim, as coisas que eu não podia fazer. Sempre isso foi um questionamento para mim. Por que eu não posso isso? De onde surge essa crença? Então isso sempre se perpetuou assim nos meus questionamentos. E aí, para resumir essa primeira parte assim, essa resposta veio muito agora que eu fiz o meu mochilão, onde eu percebi que todas essas coisas nessas fases iniciais, todo esse período foram implantadas muitas crenças que com o meu mochilão eu pude modificar todas essas crenças que eu tinha. E isso é maravilhoso, assim. Pensando com respeito e não desfazendo, né, dos seus ancestrais, assim, as pessoas que vieram antes de mim e que me possibilitaram estar aqui agora, com todo o respeito a essas pessoas. Eu estou honrando, quebrando as crenças que um dia limitou eles e avançando e indo além. E é isso que eu quero continuar fazendo. Hoje, eu sou 100% transparente em dizer como está a minha vida. Minha vida hoje se encontra no início, numa fase bem inicial de formação de reserva de emergência na vida financeira. Então, estou nos passos iniciais. Minha vida emocional, estou cuidando com atividades físicas, com um desafio que eu fiz de 100 dias e agora estou me propondo a fazer um outro desafio. Minha vida espiritual, eu estou alimentando todos os dias, fazendo devocional. E a minha intenção aqui é melhorar a minha performance, o meu foco e melhorar o meu bem-estar, me sentir realmente além e capaz de fazer as coisas que realmente fazem sentido para mim, que fazem parte do meu propósito e que honram a minha ancestralidade. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa fase inicial.
No próximo vídeo eu vou contar um pouquinho mais da minha história pra vocês, tá? E sempre trazer uma reflexão. Abraço.